colocar no canal 59. Não, peraí. Ai, ai. Achar meu canal. Caramba, não gosto de mexer nisso aqui, é muito complicado. Nem eu consigo mexer na minha TV, de tão chata que é pra achar as coisas que eu quero. Aí você tem que fazer, na verdade, quando você compra uma TV dessa, você tem que fazer um curso de como mexer nessa porcaria, porque é tudo tão difícil. Parece que eles fazem as coisas bem difíceis assim para complicar a sua vida. É assim que é, né? Gente, mas vamos deixar um pouquinho a TV de lado, vamos deixar apagado mesmo, vamos nos concentrar no estudo da lição da escola sabatina, né? Só fazer uma breve recapitulação da lição da semana. E falar a verdade, essa semana foi uma semana muito corrida e não deu mesmo para me pormenorizar na lição. E é uma semana muito importante, porque foi um estudo que a gente estudou justamente sobre aliança, né? Porque o pessoal fala tanto sobre aliança de Deus, a nova aliança, não sei, um papo de nova aliança que evangélicos aí usam, só para desvalorizar a verdadeira aliança, né? Que sempre foi a aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com Israel, a aliança de Deus com o seu povo, tem a ver com obediência ao mandamento dele, aos mandamentos dele. Simplesmente isso. Qual que é a nova aliança? A nova aliança me desobriga de obedecer os mandamentos de Deus. Isso é mentira satânica, tá? Que muitos pastores, para mim não são pastores, porque não cuidam do rebanho, porque não fala a verdade para o rebanho, né? Tentando ensinar o rebanho a não obedecer a Deus. Quando fala não obedecer o quê? Os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é para sempre. Deus nunca nos desobrigará, nem nos desobrigou de não adulterarmos, de não matarmos, né? De não ter outro Deus diante dele, né? De honrar o pai e a mãe, de deixar de honrar o pai e a mãe, de não cobiçarmos, né? A gente não pode cobiçar nada que pertence ao próximo, né? Adulterar, eu já falei, né? Dizer falso testemunho, quer dizer, mentir, é o que os pastores fazem, eles mentem. Eles mentem no púlpito, eles mentem pro ovelha quando vai conversar com ele sobre guardar o mandamento. Ele fala, não, você vai guardar o mandamento, não. Cristo aboliu na cruz. Que mentira! Cristo não aboliu na cruz a obediência, a submissão a Deus. Ele falou, segui o meu exemplo. Se me amais, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Os meus mandamentos não são injustos, né?
Assim como eu guardei os mandamentos do meu pai, eu quero que você guarde os meus mandamentos. Qual é o mandamento? Não adultere, não mate, honra o teu pai e tua mãe. Ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, não importa quem é o próximo. Ah, o meu próximo é o meu inimigo, então ame seu inimigo. Ele falou, então ame seu inimigo. Quer dizer, tudo isso é o princípio dos 10 mandamentos. E qual é um dos mandamentos que todo mundo quer esquecer? Quer falar que não deve guardar? Ou que Cristo aboliu na cruz? Que eles mentem. O sábado, a obrigatoriedade da guarda do sábado. É o ponto de toque. Se você é obediente a Deus, não é a guarda do sábado, sim. Isso é para adventista, para evangélico, para batista, para presbiteriano, para todo mundo de qualquer igreja. Igreja neopentecostal, todas as igrejas. Todas as igrejas que se dizem cristãs de verdade guardarão os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é o 4º mandamento. É a pedra de toque. É se você reconhece ou não a Deus como seu Criador. Criador. É o 4º mandamento. Então exige-se que o cristão verdadeiro guarde o sábado. O nome já diz sábado, descanso. Então no sábado tem que descansar. Então como os pastores, esses líderes não descansam no sábado, eles transgridem o mandamento de Deus, então eles ficam ensinando por aí nos seus livros de teologia, usando textos fora de contextos, né? Para desobrigar as suas ovelhas de não guardarem o sábado. Agora não é mais sábado, é domingo. E fica imitando a igreja católica. Então, na verdade, todos esses líderes evangélicos e que guardam o domingo, eles são católicos. No fundo, eles são católicos. Porque eles guardam o principal mandamento da igreja católica, que é guardar o domingo. Domingos e festas. Porque mudaram a lei de Deus. Daniel, capítulo 7... falou que isso ia acontecer no capítulo 7, no capítulo 8, né? O livro de Daniel falou que a besta viria, né? E cuidaria de mudar os tempos e a lei. Apocalipse falou isso aí também. E aí mostra lá quem são os verdadeiros filhos de Deus. Os anjos dizem, não, eu só conservo os seus e os seus irmãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, quem são os irmãos, na verdade, dos anjos? Quem são os irmãos, na verdade, daqueles que estarão nos céus? O povo remanescente de Deus é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Entendeu? São duas características do povo remanescente nos últimos tempos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Diz o anjo lá em Apocalipse. Gente, é só ler a Bíblia. Quando vocês leem a Bíblia, vocês não serão mais enganados por esses falsos pastores, falsos mestres. Falsos mestres, falsos ensinadores da palavra de Deus. Então vamos à Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, vamos à Bíblia, o estudo da lição da escola sabatina, vamos lá. Então cuidado com os falsos pastores, falsos mestres, tá? Estão ensinando mentiras para vocês aí, enganando vocês. Tem muitos, ó. Criar igrejas, você fica pagando o dízimo e oferta para eles. Cuidado, está sendo enganado e não percebe. E quando a pessoa é enganada e ela descobre que é enganada e depois sai desse engano, beleza. Mas quando a pessoa é enganada, mas gosta de ser enganada e continua no engano, aí Deus não tem mais como fazer nada por ela, porque ela aceitou o engano e quer viver no engano, né? Então a lição dessa semana fala sobre a aliança no Sinai. E qual aliança é essa? Olha, diz aqui em Êxodo capítulo 19, verso 4 a 6. Vocês viram, Jesus, o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus quer um povo para si, um povo obediente, um povo peculiar, né? A propriedade, esse povo será propriedade de Deus, mas para isso nós temos que guardar a sua aliança, porque toda a terra é minha, todo o planeta, ele está falando que todo o planeta Terra é dele, o globo celeste, o globo terrestre é dele, né? Toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então aqui Deus chama o povo de Israel, os israelitas, que ele tinha tirado do Egito, agora para formar uma nova nação. Uma nação o quê? De sacerdotes, uma nação santa.
Deus quer um povo santo, uma nação santa, que vai morar na Canaã celestial. O país é Canaã celestial, que é Israel, nos tempos daqui para frente. Tá? Não é o Israel, o país Israel, né, que começou em 1948. Não, essa nação santa que Deus quer é um povo peculiar, como diz aqui, um povo, uma nação santa, um povo peculiar, né? Ele quer fazer aliança com esse povo. E ele chama você e a mim, que nós somos gentios, né, estrangeiros, mas ele chama todos agora, porque o povo de Israel foi rejeitado, né, no ano 31. E aí depois, com o apedrejamento do Estevão, né, foi com a nação, os líderes da nação de Israel, quando eles apedrejaram Estevão, mataram Estevão, deixaram, inclusive a sua roupa foi deixada aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornou Paulo de Tarso. Ali, a nação de Israel, como nação, né, como povo organizado, como povo nacional, rejeitou a Deus, matando Estevão. Estevão, que era pregador do Evangelho, Estevão, que falava dessa aliança aqui, que o povo de Israel rejeitou. O povo de Israel já rejeitou essa aliança. Agora Deus manda Paulo pregar o Evangelho para todos os gentios, para todos os estrangeiros, para todo mundo. E aqueles que aceitassem, então, faria parte desse povo peculiar de Deus, tirado de todas as nações da terra, né? Pessoas que viriam da África, da Europa, aqui da América, de mais tarde, né, veio aqui da América do Sul, da América Central, da América do Norte, das Ilhas do Mar, da Austrália, da Oceania, da Ásia, né, de todos os lugares do mundo asiático, mundo árabe, enfim, todos os lugares, né, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, pessoas que aceitariam, então, essa aliança que Deus quer fazer, né? Pessoas que se submeteriam e se tornariam obedientes aos mandamentos de Deus. Então Deus quer fazer uma aliança com um povo peculiar, um povo diferenciado, um povo diferente mesmo, né? E aí, para onde Deus levou então os israelitas depois de libertá-los? Talvez você responda: para o deserto e depois para a terra prometida, né? Você vai responder isso aqui. Mesmo que essa resposta esteja correta quanto à geografia, ela está errada quanto à teologia. Por quê? Porque aqui Deus respondeu: eu quero levar vocês os que vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como os livrei, né? Eu levei vocês sobre essa águia e trouxe para perto de mim. Então, para onde que Deus quer levar o seu povo? Para perto dele, aonde ele estiver. Então, inclusive a Bíblia fala que os 144 mil, que é uma representação simbólica de todos aqueles que vão aceitar Deus, é um simbolismo, um número, não é quer dizer que é 144 mil pessoas, não. São 144 mil no sentido de que são pessoas aperfeiçoadas, perfeitas, consideradas por Deus como seu povo. A Bíblia, no outro texto, fala assim que é uma grande multidão que não se pode contar. Entendeu? Então, pessoas de todas as nações, de todas as épocas, desde o primeiro homem que morreu, que foi Abel, o justo Abel, até o último homem que vai viver sobre a terra, que é aceitar. Entendeu? Então, nós vamos para onde? Eu os trouxe para perto de mim. Então, é esse lugar que Deus quer que nós vivamos para todo sempre, para perto dele, tá? A resposta teológica à pergunta revela a prioridade e objetivo divinos. Ele os levou para perto de si mesmo, né? Quando nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. É isso aí. Quantas vezes, né, Deus me trouxe de volta para Ele na minha experiência cristã? O exemplo dessa verdade está no Éden. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus, Ele perguntou: onde você está? E é sempre a pergunta que Deus faz para mim e para você, né? Onde você está? Adão, onde você está? Eva, onde você está? Meu querido, minha querida, onde você está? Ele sempre dá o primeiro passo, né? Ele sempre dá o primeiro passo. Jesus chamou: venham a mim. Olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Descanso. Deus nos chama para o descanso, o refrigério. Deus nos chama para a alegria plena, para a vida perene, para a eternidade ao lado dele. O descanso verdadeiro. O que é descanso? É a palavra mais forte, uma das palavras mais fortes que existem, para que nós entendamos o que significa a palavra descanso, o que realmente significa a palavra descanso, né? Deus chama a todos nós, nosso destino, Deus chama a todos nós, o nosso destino eterno depende da nossa resposta, né? Depende de cada resposta, da nossa resposta, ok? Essa aqui é a aliança. Então, ali no Monte Sinai, aqui o texto de Êxodo capítulo 29, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 29, Deus, tá aqui. Deus chega com o povo ali, né? Ali do verso 1 até o verso 8, né? É isso mesmo? É 29, 1 a 8. Não, é 19, desculpem, tá? Êxodo capítulo 19. Aqui, Êxodo capítulo 19, verso de 1 a 8. De repente aqui nós vemos Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Agora eles já estão à beira do Monte Sinai. Desculpe que eu ainda estou com sono agora que eu acabei de acordar e a noite não foi muito boa. Inclusive eu quero dizer para vocês que aqui em Cuiabá está fazendo muito calor. Eu não trouxe nem água aqui, um erro, né? Devia estar tomando água. Mas tomem bastante água nesse calor, tá? Tomem bastante água. Eu vou passar a gravação toda sem tomar água e eu já estou com sede. Mas vamos aguentando assim mesmo, mas eu quero aconselhar vocês, uma coisa que eu vou fazer logo depois que terminarmos aqui, eu vou tomar muita água, porque a gente vai precisar de hidratar-se bastante nesse calor. Né? Vamos hidratar bastante nesse período, que é um período assim muito difícil de respiração e tudo mais, né? Até na hora de dormir, coloque uma toalha, eu coloco ali uma toalha molhada perto da cama, né? Se você puder ter condições de comprar um nebulizador, tenha um nebulizador sempre cheio de água, coloque água gelada dentro do nebulizador para que umidifique o ambiente. A gente fica com o nariz tão pesado e fica tão endurecido o nariz porque a umidade do ar está muito frágil, muito fraca. Falando em umidade do ar, eu já liguei aqui o ar-condicionado. Então a umidade do ar está muito fraca, gente. Está muito assim, o ar está muito seco. Então a gente precisa hidratar, tomar bastante água. Pode tomar água e tomar água de coco, tá? Falando nisso, eu vendo água de coco. Então você pode entrar aqui no 659-9297-7170 durante os dias da semana. Chama aí que eu vou levar água de coco para você, tá bom? Aqui nessas regiões, né? Nas circunvizinhanças aqui do CPA. Então aqui no capítulo 19, Deus fala com Moisés ali na beira do Monte Sinai. E fala que Moisés deveria se preparar, né? O povo devia se preparar, tomar banho, lavar suas roupas, se purificar também espiritualmente, porque ele deveria subir ao monte, e lá no monte Deus então daria para ele as tábuas da aliança, as tábuas dos mandamentos de Deus, as tábuas em que eles deveriam fundamentar toda a lei referente às leis civis do povo de Israel, daquela nova nação que Deus está formando, uma nação de sacerdotes, né? Uma nação, um povo peculiar. Por que sacerdotes? Porque esses sacerdotes realizariam todos os cerimoniais, depois que ele ia ensinar eles lá do santuário, né? E queria ensinar todos os povos a guardarem os mandamentos de Deus, ensinar todos os outros povos, todas as outras nações a serem obedientes a Deus. Então Deus chama Moisés, e Moisés sobe o Monte Sinai e lá ele começa a receber instruções de Deus e depois os 10 mandamentos que serão escritos pelo fogo de Deus, pelo dedo de Deus,
né? O fogo de Deus é o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, ele escreveria, né, com fogo em tábuas de pedra. Veja, não é tábuas de madeira, não é tábua de papel, não é tábua, não, é tábuas de pedra, significando que seria uma coisa eterna, perene, para sempre. Tábuas de pedra, e Deus daria essas pedras esculpidas pelo próprio Deus, daria a Moisés, para que Moisés ensinasse aquela nação, ensinasse aquele povo sobre a obediência, sobre o amor ao próximo, sobre o amor a Deus, né? E Deus passou instruções para Moisés também, para que como seria o ritual do santuário, né, daquele novo edifício que eles seriam construir, que iria acompanhá-los, Deus iria acompanhá-los através do seu comparecimento no santuário, com todo aquele cerimonialismo, que representaria o plano da salvação, né? A morte do cordeiro sacrificial, a morte do bode, a morte lá daqueles bois, né? Então, os sacrifícios que o povo traria em arrependimento, em confissão de seus pecados, todo aquele ritualismo do santuário que foi abolido depois quando Cristo morre na cruz. Ali sim, essa lei foi abolida. Essa lei foi não necessária mais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, né, o bode expiatório do dia da purificação, do dia da santificação do Yom Kippur, morre lá na cruz do Calvário. O próprio João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, depois daquele dia, o véu do Santíssimo, do Santuário Celestial, que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ele se rasga de alto a baixo, não necessitando mais agora daquele cerimonialismo, né? Não necessitando mais de todos aqueles rituais do santuário, porque o verdadeiro sacrifício tinha sido realizado lá na cruz do Calvário com a morte de Cristo. Por isso que se rasga de alto a baixo. Agora nós temos acesso livre ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, livre ao sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, livre a Deus através de Cristo Jesus. Isso que simbolizava tudo, uma coisa tão simples. E eu não sei por que teólogos e pastores complica tanto a compreensão disso aí. Então, o verdadeiro entendimento do plano da salvação está em todo o ritualismo. A gente precisa aprender todo o ritualismo do santuário, de todas aquelas, que significava cada mesa, que significava aqueles pães sobre a mesa, o que significava o incensário com 7 lâmpadas, né, aqui atrás, deixa eu trazer aqui, peraí, o que significava isso aqui, gente, isso aqui é o menorá, né? Isso aqui é o menorá é o símbolo da presença de Deus com o seu povo, né? O menorá é o símbolo de que Deus está com o seu povo. As 7 lâmpadas, né, as 7 luzes, significam os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que está com o seu povo. Isso aqui representa a nossa comunhão, a comunhão permanente de Deus com o seu povo, a amizade de Deus permanente com o seu povo, a presença de Deus com o seu povo, a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações, em nossa mente, na nossa consciência, nos purificando no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Isso aqui é uma representação da sacralidade, né, do que é Deus em nossa vida. Então são coisas assim que Deus vai ensinando através da lição, dos estudos da palavra dele, fantásticas. Olha o que Deus falou para Moisés. Não, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali Israel, né? Ali Israel acampou. Em frente ao monte, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, o Senhor falando para Moisés, assim você falará à casa de Jacó. Desculpem. Anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança,
vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. E então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-os no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quem será, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos ao terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Olha só, não podia nem fazer relação sexual. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao monte, ele disse tudo isso. Tá. E aí Moisés desceu ao monte, falou para o povo, né, não subir ao monte, o monte todo fumegava, né, para não se aproximarem do monte, porque Deus iria falar, porque Deus estava ali. E se você for à presença de Deus sem estar preparado, você é fulminado, você é morto imediatamente, né? Lembra da história de Nadab e Abiú, né? Eles se aproximaram de Deus sem estarem preparados, bêbados, eles estavam bêbados quando se aproximaram de Deus. Levaram ali fogo estranho, né? Oferta estranha, o fogo estranho. Você, para se aproximar de Deus, tem que se preparar. Você tem que se ajoelhar, tem que se submeter e tem que se purificar.
Alguns, para se aproximarem de Deus, fazem jejum. E é verdade, tem que fazer jejum sim. Pra você quer receber o Espírito Santo, mas não jejua, não ora, impossível. Se você não jejuar, não orar, não ter aí esse alvo, né, para receber o Espírito Santo, você não vai receber o Espírito Santo. Então é toda uma cerimônia de purificação do eu, do interior, né? E o povo de Israel estava sendo conclamado ali, tanto é que eles tinham que lavar roupa, as roupas todas sujas, né? Lavar para ficar até aparentemente, né? Até fisicamente, aparentemente puros, preparados, purificados para receberem o Senhor, para estarem na presença do Senhor. Então não é assim de qualquer jeito que você vai, não é assim de qualquer maneira. Há todo um ritual, há toda uma, para você sentir, né, que tem que haver uma mudança na sua vida. Tem que haver algo diferente. Porque você não está recebendo qualquer um ou qualquer coisa, né? Você vai receber o Espírito Santo de Deus. É Deus que vai se manifestar ali. Então é diferente. Não é assim de qualquer jeito. Não. Então o povo tinha que se preparar, tinha que se purificar. E ao terceiro dia Deus desceu sobre o monte, falou com Moisés. Moisés desceu, falou aos sacerdotes, falou ao povo, se preparem, porque agora Deus vai falar. E foi aí no capítulo 20 que Deus então fala o quê? Fala os seus mandamentos, a sua aliança, o seu plano, o seu projeto de aliança com o seu povo. E a partir dos 10 mandamentos, Deus fala também todos os outros mandamentos civis, os mandamentos cerimoniais, os mandamentos referentes à saúde. Depois dos 10 mandamentos, Deus fala um monte de outras leis. Deus dá um monte de outras leis e normas e estatutos para que aquela nação seja verdadeiramente a nação que é uma nação de sacerdotes, uma nação de professores, uma nação que vai agora instruir todas as nações da terra o Evangelho. Ensinar os outros as Escrituras Sagradas. Ensinar ao mundo sobre o que Deus quer que nós façamos para vivermos em paz. O mundo jamais terá paz, as nações jamais terão paz, sem primeiro virem aos pés da cruz, aos pés de Cristo e aprenderem dele o que é a verdadeira paz. Viver em união, viver em harmonia com outros povos, entendeu? Por isso que o mundo está em guerra, porque o mundo não se acerta com Deus. Por que uma nação invade, ataca a outra, mata os seus irmãos, mata os outros seres humanos, seus irmãos? Por quê? Porque é uma nação que não tem paz, uma nação belicosa, uma nação que tem ódio, uma nação que quer dominar, que quer ser mais poderosa que a outra, quer conquistar mais coisas, mais e mais e mais. Para quê? Para viverem infelizes, para continuar na infelicidade. Ah, nós somos agora supremos, somos melhores, somos mais fortes. Para quê? Para pisar no outro, para dominar o outro. Então é isso que é a guerra. A guerra é essa. Domínio, poder, sou mais forte que você. Coisa de criança, coisa infantil. Mentes infantis na cabeça de homens adultos, anciãos, entendeu? Que querem conquistar, 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 conquistar. Qual é o objetivo disso? Viver uma vida infeliz? Ser um país infeliz? Ser um país que mais parece um tanque de guerra do que ser um país de pessoas felizes, alegres, tranquilas, pacíficos. Nós estamos vendo a guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, bombardeando, a Rússia bombardeando, invadindo a Ucrânia, querendo conquistar, pegar ferro, pegar bronze, pegar não sei o que, para tomar do outro, para se sentir mais forte. Por quê? Para quê? Sonhos megalomaníacos de líderes, de liderança. Dirão, nós somos mais fortes. Para quê? Para quê? E na aliança de Deus, Deus fala que quem é o mais forte? É Deus. E essa força de Deus traz o que para o seu povo? Traz paz, felicidade. Né? Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é felicidade? Felicidade é alcançarmos o descanso que Deus nos garante.
descanso para as nossas almas, para as nossas vidas. Felicidade é isso, felicidade plena. Viver uma vida de descanso na presença de Deus, tranquila, feliz, com os familiares, com os entes queridos, vivendo num país onde tem a paz, a cultura da paz, num mundo onde tem a cultura da paz, da harmonia, da alegria, da compreensão, né? É isso, gente. É isso que o mundo procura, é isso que você procura, eu procuro, todos nós procuramos. E é isso que Deus nos oferece, né? E aí o povo tinha que se preparar para a entrega da lei. Então eles lavaram as roupas, se prepararam espiritualmente, em consagração, orando, conversando com Deus, pedindo perdão dos seus pecados, para agora eles estarem ali, ao redor daquele monte que fumegava com a presença do Senhor lá. E aí Deus iria falar para eles o quê? A lei. Que lei é essa? O decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras. O nome de Deca 10, logo palavras de Deus. E aí nós vemos qual é o decálogo, né? Esse do capítulo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Depois que todos eles estavam preparados lá, aí Deus começa a falar lá do monte. Essas palavras que depois são escritas em tábuas de pedra, como eu já disse. Eu sou Deus se apresentando. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele fala a primeira palavra, a primeira lei. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro. Agora o segundo. Não farás para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí a 3ª palavra. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora a 4ª palavra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não fará nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o sábado para Deus é um memorial, é uma lembrança da salvação, é uma lembrança da criação, de quem é o Criador, quem criou todas as coisas, lembrança de que Ele é Deus. O Deus que criou é o Deus agora que reivindica que suas criaturas o adorem no 7º dia. Todas as semanas, no 7º dia, lembrança de que dele veio, nós viemos dele. Nós viemos dele. Somos criaturas dele. O 7º dia é para isso. Aí vem a 5ª palavra. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Longa vida aos que honram seu pai e a sua mãe, porque é Deus que vai dar essa vida para ele. Aí a 6ª palavra. Não mate.
7ª palavra, não cometa adultério. 8ª palavra, não furte. 9ª palavra, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10ª palavra, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São essas as 10 palavras que Deus disse, o decálogo, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus. Se vivermos submissos e obedientes a esses mandamentos, teremos direito da vida eterna. Receberemos, estaremos preparados para morarmos na Canaã celestial, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, verdadeiramente. A vida eterna está condicionada à nossa subserviência, à nossa submissão a essas 10 palavras, a esses mandamentos. Somente se nós formos obedientes a Deus, nós teremos direito a vivermos nesse paraíso que Deus tem prometido para nós. A vida eterna. Desobediente aos mandamentos de Deus, não terá a vida eterna. Não viverá na Canaã celestial. Não entrará na terra prometida que Deus prometeu a nós, o seu povo. Tanto é que aquela geração de desobedientes, né, pessoas que tinham de 20 anos para cima, todas morreram ali no deserto, porque eram desobedientes, reclamonas, queixosas, morreram. E só as pessoas de 20 anos para baixo entraram na terra prometida, na história do povo de Israel. Conta a história do povo de Israel. Somente 2 pessoas que pertenciam àquela geração que entraram, que eram mais de 20 anos, que era Josué e Caleb, que foram fiéis a Deus e obedientes a Deus e submissos à vontade de Deus. Os demais, todos os outros demais faleceram no deserto. Tiveram que passar 40 anos no deserto, né, para que aquela geração fosse eliminada. A geração de 20 anos para cima, que foram desobedientes a Deus, fosse eliminada ali no deserto. Aí só que tinha gente da geração de 20 anos para baixo que atravessou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida e conquistou a Terra Prometida, né, que é a terra de Israel. Bom, a história é longa, a gente vai prosseguir nas outras lições, né? Aí a lição dessa semana fala mostrando sobre quais as diferentes funções da lei de Deus, né? São várias funções. Uma delas a função principal é que a lei de Deus revela o seu caráter, né? Quem ele é, assim como Deus é santo, justo e bom, também a sua lei. A lei é santa, o mandamento é justo, é santo, justo e bom, né? Romanos capítulo 7, verso 12, disse o apóstolo Paulo. A lei é vista de maneira bastante positiva, né? Nós vemos em Mateus 5, 17, Mateus 5, 18, João 14, 15, 1 Coríntios 7, 19. Os escritores bíblicos escreveram poemas sobre a lei. O principal poema é o Salmo 119, né? Cantaram sobre ela, Salmo 19, meditavam sobre ela dia e noite, Salmo 1, 2, Josué 1, 8. A lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, né? Então, olha, o que a lei de Deus faz? Ela nos ajuda a ficarmos longe do mal, nos concede sabedoria, entendimento, saúde e prosperidade e paz, né? Deuteronômio 4, 1 a 6, Provérbios 2, verso 3, né? Qual é a outra função, né? O que mais a lei ajuda? A lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, né? Complicações e até mesmo morte, né? Se formos desobedientes. Gênesis 2, 16, 17, Tiago 2, 12, né?
E segundo, a lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida. 2 Coríntios 5, 17, 1 João 1, 7 a 9. A lei de Deus é um paidagogos. O que é um paidagogos? É um guardião, né? Ou tutor, né? Que nos leva a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24. Isso que as funções, né, da lei de Deus, as funções da lei de Deus. Em Tiago 1, capítulo 23 a 25, eu quero ler para vocês, Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, vamos ler aqui. Tiago 1. Logo, acho que é Tiago, se não me engano, é isso mesmo. Logo depois do livro de Hebreus. Tiago capítulo 1, verso 23 e 25. Olha só o que diz aqui. 1, 23 e 25. Diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, né, praticante, esse será bem aventurado no que realizar. Será bem sucedido, será bem aventurado, será bem sucedido no que praticar. Então, se você é obediente à lei de Deus, você será bem sucedido. Você será feliz. Você prosperará. Haverá prosperidade. Tudo isso que você sonha acontecerá, porque você é obediente. Você é cumpridor da palavra de Deus. Entende? Então está aí o segredo. A lei é um espelho que revela nossos defeitos, mas não pode removê-los. Ela mostra os problemas, mas não oferece solução para eles. Ocorre o mesmo com a lei de Deus. Tentar ser justificado diante de Deus guardando a lei seria como olhar para o espelho esperando que, mais cedo ou mais tarde, ele faça nossos defeitos desaparecerem. Uma vez que a salvação é pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida e que não precisamos mais guardá-la. A Bíblia, no entanto, ensina que a lei define o que é pecado. Eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 7. Portanto, essa ideia é uma interpretação bastante equivocada da relação entre a lei e o Evangelho. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do Evangelho. Quem é o Evangelho? Quem que é o Evangelho eterno? É Cristo Jesus. Quem que guardou a lei de maneira perfeita em toda a sua vida? Cristo Jesus. Então a lei nos conduz para quem? Para Cristo Jesus. Ela mostra, por exemplo, que eu sou um adúltero, que eu sou mentiroso, que eu sou uma pessoa que guarda rancor, que eu sou uma pessoa vingativa, eu sou um assassino, eu sou um ladrão, um roubador, não sou fiel a Deus. E agora? Sou pecador, ela mostra que eu sou pecador. E agora? Qual que é a minha situação? Quem que pode me salvar da minha própria maneira de ser? Aí ela mostra quem? A lei? Que há alguém que fez tudo isso. Quem que guardou a lei de maneira perfeita? Foi Jesus. Aí ela mostra Jesus. Ela vai de encontro ao Evangelho, o Evangelho eterno, as boas notícias da salvação em Cristo Jesus. Então a lei é importante para nós por causa disso. Porque ela nos mostra Jesus, aquele que cumpriu a lei de maneira perfeita. E aí quando a gente se deposita aos pés de Cristo, se submete a Cristo,
E aí ele fala assim: agora eu vou ensinar vocês como guardar a lei. Assim como eu fui fiel à lei de meu pai, eu vou ensinar vocês a serem mansos e humildes de coração. Agora eu vou ensinar vocês a encontrar descanso para as almas de vocês. A lei, ela nos conduz ao Evangelho. Por isso é importante, né, que nós entendamos isso, né, que nós venhamos a sermos daqueles submissos à vontade de Deus, submissos à lei de Deus. Né? O decálogo, a palavra-chave decálogo é amor. Qual que é a palavra-chave da lei de Deus? Amor. O mandamento suspenso é o amor. É o mandamento supremo, né? É o expresso de dois, esse mandamento é expresso de dois modos. Amor a Deus, Deuteronômio 5, Deuteronômio 6, verso 5, e o amor ao próximo, Levítico 19, 18. Então é isso que a lei nos mostra, ela nos leva até o amor. E o amor é Deus, o amor é Cristo. Cristo que ensinou como deveríamos. Em toda a vida de Jesus, quando você lê a vida dele, o Evangelho, né, os relatos da vida de Jesus, você vê ali o amor de Deus manifestado, né, nas circunstâncias que Jesus viveu, nas parábolas de Jesus, nos ensinos de Jesus. Ali é revelado, então, como viver uma vida plena, né, ao lado de Deus, cumprindo os seus mandamentos, como Jesus nos ensina. A lei como promessa de Deus para nós. Então, aqui em Romanos, capítulo 3, verso 20 a 24. Vamos abrir lá Romanos, capítulo 3, verso 20 e 24. Romanos 3, 20 e 24. O que diz o apóstolo Paulo? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, os escritos dos profetas, né? É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a lei vai nos levar a quem? A Cristo Jesus, que é a lei de Deus. Quem que é a lei em pessoa? O próprio Cristo. O próprio Cristo, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, que são os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, e o amor ao próximo como a si mesmo, né? Cristo honrou seu pai e sua mãe. Cristo, ele não tinha ódio no coração, ele não matou. Cristo, ele não adulterou, ele foi puro. Cristo, ele não roubou, não furtou. Cristo, ele não falou um falso testemunho. Tudo que ele falava da boca dele era a verdade. Ele foi a verdade em pessoa. Cristo não cobiçou nada de ninguém, porque ele era tudo. Ele é tudo, né? Então Cristo é a lei de Deus, é a manifestação da lei de Deus entre nós, Jesus. E aí quando nós olhamos para ele, para Jesus, e tudo que ele representa e tudo que ele é, aí sim nós somos santificados, nós somos purificados, nós realmente nos tornamos novas criaturas. Então a função da lei é mostrar quem é Jesus, o caráter dele. E é Jesus que nos purifica. É olhando para ele que nós somos o quê? Purificados, santificados, nos tornamos justos aos olhos de Deus. O termo hebraico que se refere aos 10 mandamentos, dobarim, ou dabarim, melhor dizendo, dabarim, Êxodo 34, 28, e outros textos mais, não significa literalmente mandamentos, mas palavras. Além disso, dobar pode significar, ou dabarim, o dabar pode significar promessa,
É por isso que em várias passagens esse termo é traduzido expressando a ideia de promessa. 1 Reis 8:56, 2 Crônicas 1:9, Neemias 5:12 e 13, Deuteronômio 1:11, 6:3, 9:28, Josué 9:21, 22:4, 23:5. Então, a escritora norte-americana, desculpe, eu tenho alergia, não sei do que, mas tenho. Ellen White escreve: os 10 mandamentos são 10 promessas. 10 promessas. Né? 10 promessas. O que são os 10 promessas? São 10 promessas. São 10 palavras. Então, a palavra dabar, ou dabarim, né? Que as promessas de Deus. É por isso que várias passagens, né? Esse termo é traduzido com expressão de ideia de promessa. Então, os 10 mandamentos são 10 promessas. Devemos entender o decálogo como promessas de Deus que nos guiarão nos guiarão no caminho certo para que ele possa, né? Para que ele possa o quê? Fazer coisas maravilhosas por nós. Mas para isso nós devemos obedecer-lhes. Agora, como entender a declaração de Paulo? Paulo diz sobre a palavra fim da lei, Romanos 10:4, né? Ela fala que o fim da lei é Cristo, né? Eu acho que é esse texto aí, Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos lá? Que Cristo é a promessa, né? 10:4, aqui, ó. Aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por que Paulo falou isso? O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Porque Cristo é a lei, Cristo é a justiça de Deus, né? Paulo afirmou que o fim da lei, que Cristo é o fim da lei. Em grego, telos da lei. O que é telos da lei? Mas não no sentido de que ele a tenha abolido ou eliminado. Em vez disso, significa o quê? Telos significa que Cristo é o objetivo, é a finalidade da lei. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo, né? Não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não deu fim à validade e à perpetuidade da lei. Paulo destacou a importância da lei, bem como sua legitimidade e autoridade permanente. Romanos capítulo 3, verso 31. 1 Coríntios 7:19 e Gálatas 5:6. A palavra telos indica especialmente propósito, finalidade e não ter o tempo término. Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Portanto, seria incorreto afirmar que ele tenha invalidado, substituído ou abolido a lei. Cristo é o objetivo da lei, aquele para quem ela aponta. Ou, na verdade, Cristo é a lei, né? Viver como Cristo é a lei. Cristo é o cumprimento supremo, sumário da lei de Deus, né? Isso é maravilhoso, porque é aí que faz Cristo, que a lei nos leva a Cristo. Qual que é o objetivo da lei? Nos levar a Cristo, que é a plenitude de tudo. O pleno. Então, nós temos que aprender a conviver com esse pleno, a andar com esse pleno de Deus, Cristo Jesus, a viver uma vida santa ao lado dele. Tê-lo como nosso melhor amigo, nosso irmão, o nosso tudo, aquele que supre todas as nossas necessidades, em todos os sentidos. Ele é o fim da lei. O objetivo da lei é Cristo Jesus.
Cristo é a promessa da salvação, a promessa da vida plena, a verdadeira promessa da felicidade. A lei de Deus nos leva a Ele, aos seus pés, submissão à sua vontade. Sabe, ele nos pega em seus braços, como o pastor pega a ovelhinha, tem? Ele pega em seus braços e nos ensina, nos acalenta, nos dá vigor, força, tranquilidade, paz, descanso. Esse é o objetivo da lição dessa semana. Deus, ele pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria a sua lei uma cena de impressionante e respeitável grandeza, à altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com maior reverência, santidade. E o que nós estamos vendo nos púlpitos hoje em dia? A falta dela, a falta da santidade, o desrespeito com os lugares sagrados, os lugares considerados importantes para Deus. É o que mais nós vimos nas igrejas hoje. É rock and roll, bateria, gritaria, não sei o quê. Menos reverência. Menos momento de silêncio para estarmos ali com Deus. Tanto é que tem algumas pessoas que saem da igreja com dor de cabeça, passando mal. Tem gente que vomita, gente que passa mal dentro da igreja. Porque não é mais um lugar de reverência, de adoração, de introspecção, de quedar-se diante de Deus. Virou um lugar, um palco de demonismo mesmo. Hoje as igrejas viraram lugares não de adoração, mas lugares de demonização, de rebelião, de rebeldia contra Deus. Até a palavra é falada de forma lá, o pastor, o líder que vai falar, fala de uma forma agressiva, de uma forma bélica, de uma forma para machucar mesmo, e não de uma forma redentiva, introspectiva, ademoestativa, consagradora, de consagração. É isso que nós estamos vendo nos púlpitos hoje em dia. E isso é muito entristecedor. É entristecedor. O princípio aqui dos 10 mandamentos, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés e para o seu povo lá no deserto, há um princípio de reverência. O princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e o orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições, levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhantes a Ele. Saber quem somos, em contraste com Deus e sua lei, nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo por nós. Jesus afirmou que, se humildemente aceitarmos a Deus como Senhor, seus mandamentos não serão pesados. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Ele disse, o próprio Cristo disse, que a lei divina tem validade permanente. São Mateus capítulo 5, verso 17 até o verso 20. Quando observamos a lei de Deus, por amor e gratidão a Ele, pela salvação que nos concedeu gratuitamente, experimentamos a plenitude de um relacionamento salvífico com Ele, além de desfrutar as vantagens de guardar a lei. Afinal, violá-la só traz sofrimento, dificuldades, né? Agora nós temos a certeza de saber que nossa salvação é encontrada em Jesus e não em nossa observância da lei. Cristo é a nossa salvação. O único que pode salvar é Cristo Jesus. Jesus é a salvação.
E quando nós vamos até Ele, através da lei de Deus, nós aprendemos dele a sermos mansos e humildes de coração. E aí verdadeiramente encontraremos, como ele disse, descanso para nossas almas. Eu espero que você tenha compreendido a lição dessa semana, meu querido e minha querida. Não deixe de contribuir com o Conectado 7. Você aí que assistiu o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amados, com seus queridos. Compartilhe o vídeo, né? Também se inscreva se você não está inscrito no canal. Dê o like aí, eu gostei. Porque nós precisamos do like, para que o YouTube reconheça que esse canal é relevante e passe a mandá-lo para outras pessoas pelo mundo afora. E comenta sobre o que nós... Faça sua pergunta, manda aqui a sua dúvida para que nós venhamos a responder para você e para sua família, ok? Ative os sininhos das notificações e não se esqueça de se inscrever se você não está inscrito ainda, ok? E chame outras pessoas para vir para o Conectado 7, para aprendermos todos juntos aqui. Nós estamos aprendendo juntos da Palavra de Deus, a crescermos em espiritualidade, a crescermos em Cristo Jesus. Até o próximo Conectados, até a próxima lição da semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.